Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus, tudo bem? Como é que tá essa força aí, varão? Tudo certo, tudo na santa paz de Deus. Hoje nós vamos meditar, dando continuidade ao nosso plano de leitura, no capítulo 12 do livro de Mateus. Vamos ver o que Jesus nos mostra, o que Jesus nos fala através deste capítulo, tá certo? Vamos lá? Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado. Então, seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que estavam ali com ele, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que estavam ali com ele, mas sim só os sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia eu quero, não sacrifício, não contenderíeis aos inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E ali estava um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência é lícito fazer o bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estenda a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra Jesus para os matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um jovem endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Ele não expulsa os demônios, a não ser por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, lhes disse: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o teu reino? E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar seus bens, se primeiro não o amarrar, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Versículo 31. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens,
Porém, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer um disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou, fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso falará a boca. Continuar. O homem bom tira coisas boas do bom que há em seu coração. E o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, por tuas palavras será condenado. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Porém, Jesus disse: A geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não lhe será dado outro sinal a não ser do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando ali habitam, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. Versículo 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar com ele. E disse alguém: Eis que estão ali fora, tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que falar e fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a Deus, né? Meus queridos, que palavra poderosa esse versículo 12, esse capítulo 12 do livro de Mateus, né? É um capítulo com 50 versículos, né? Um pouco extenso, porém uma palavra muito valiosa. E eu vou deixar para vocês aí essa palavra para vocês meditarem. Medita no dia de hoje, medita na sua casa, não sei que hora que vocês vão ler, né? Mas meditem sobre essa palavra. Tem ensinamentos muito valiosos de Jesus aqui pra gente, tá certo? Meu querido irmão, um resto de semana tremendamente abençoado para você. Que o Espírito Santo recaia sobre a tua casa, sobre a tua família, seus negócios, seu trabalho, seus estudos. E que deixo para vocês uma palavra de prosperidade. Prosperidade é a palavra para o seu dia hoje, pois tudo que você fizer, em tudo que você colocar a mão, Jesus lhe dará prosperidade. Basta confiar nele. Um forte abraço, meu irmão. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor. Graça e paz.